O torcedor do Corinthians está na expectativa, mas a realidade é que as notícias não são das mais animadoras. A volta de Memphis e Rodrigo Garro ainda deve demorar um pouco. Os dois estão em processo de recuperação e, apesar de já estarem em fase final de tratamento, tudo indica que a comissão técnica não vai arriscar. E tem um motivo bem claro: o gramado sintético da Arena MRV, onde o Timão encara o Atlético Mineiro no próximo fim de semana, é visto como um risco grande para quem ainda está voltando de lesão. A tendência, então, é segurar os dois não só nesse jogo, mas também na partida anterior contra o Novo Horizontino. A situação de Memphis preocupa mais. A lesão no tornozelo foi considerada grave por quem está dentro do clube. Mesmo que ele estivesse liberado clinicamente, a verdade é que colocar o cara em campo sem estar 100% é pedir para ter problema. E ninguém quer correr esse risco. Por isso já dá para dizer que a chance dele jogar contra o Novo Horizontino é mínima, praticamente nula. A comissão técnica, os preparadores físicos e até gente da diretoria entendem que esse não é o momento de acelerar retorno, principalmente com o campo sintético vindo logo depois. Rodrigo Garro também entra nessa equação. O pensamento é o mesmo não colocar em campo atletas que ainda não estão totalmente recuperados, principalmente em um ambiente de maior impacto como é o da grama sintética? Assim, os dois estão sendo preparados para voltar com tudo contra o Vitória da Bahia, no jogo marcado para 1º de junho na Neoquímica Arena. A expectativa é que, com a volta desses dois jogadores, o Corinthians ganhe um salto de qualidade gigantesco. Porque, convenhamos, o time com Memphis e Garro é outro nível. Agora, claro que isso tudo ainda pode mudar. O futebol é dinâmico e depende muito da evolução de cada um. Caso eles apresentem uma recuperação surpreendente nos próximos dias, talvez sejam relacionados para o jogo contra o Huracan, mesmo sendo uma partida fora de casa e exigente fisicamente. Mas no cenário atual, a tendência é preservá-los de novo. A comissão não quer correr o risco de perdê-los por mais tempo por causa de uma recaída. Só que enquanto o Memphis se recupera fisicamente fora de campo, ele deu o que falar. Postou uma indireta daquelas nas redes sociais. A falta de respeito fecha portas que as desculpas não podem reabrir. A frase caiu como uma bomba no meio da torcida e da imprensa. E aí começa o mistério para quem será que foi essa torcida, comissão técnica, algum jogador. É o tipo de postagem que gera interpretação para tudo quanto é lado. Ainda mais vindo do Memphis, que já tem histórico de soltar umas dessas. A galera começou a especular pesado. Será que foi para a torcida por conta das críticas? Será que foi para a diretoria por conta do tratamento da lesão? Será que tem a ver com a demissão da médica-chefe do clube, que aconteceu no mesmo dia? A verdade é que ninguém sabe ao certo. E o pior, esse tipo de postagem acaba acertando até quem não tem nada a ver com a história, é o risco da indireta. O jogador pode estar mandando um recado para um e quem se sente atingido é outro. Teve torcedor dizendo que o Memphis está bravo, que ele não curtiu as postagens do Corinthians comemorando a vitória, que ele está afastado. Mas também tem gente dizendo que isso tudo é exagero, que ele só está usando letra de música, que é coisa pessoal. Fato é que gerou um climão. E quando começa essa onda de mistério, de indireta de leão no meio das ovelhas, o ambiente fica pesado. O Corinthians vive um momento importante da temporada. Precisa de foco, de união, de resultado. E esse tipo de ruído não ajuda em nada. Não dá pra dizer que o elenco tá rachado, mas também tá longe de ser aquele grupo super unido de grandes amigos. Mas no futebol isso nem sempre importa. Tem elenco que se ama e não ganha nada. E tem time que vive em guerra nos bastidores, mas entrega dentro de campo. A questão agora é ver como o clube vai administrar esse retorno dos dois jogadores. A ausência deles contra o Atlético Mineiro já parece decidida. A grama sintética é vista como um fator de risco claro. O jogo contra o Huracan ainda é uma incógnita, mas deve seguir na mesma linha. A prioridade é o duelo contra o Vitória. É ali que o Corinthians quer seus principais nomes em campo, jogando bem, com confiança e sem limitações físicas. E aí sim, com Memphis e Garro juntos, a Fiel pode começar a sonhar com um time mais competitivo. A programação interna segue esse caminho, cuidado agora, retorno com força total depois. A expectativa dentro do clube é que a recuperação siga sem sustos e que eles possam finalmente dar a resposta que a torcida tanto espera. Até lá resta aguardar, torcer e, claro, acompanhar os bastidores que seguem quentes como sempre. E enquanto o Corinthians administra o departamento médico, os bastidores seguem fervendo.
O clube ainda tenta manter o ambiente controlado, mas a verdade é que quando um jogador como o Memphis começa a se expressar de forma enigmática nas redes sociais, o impacto é inevitável. Ainda mais em um momento tão decisivo da temporada, onde o time precisa de cada peça no seu melhor. A sensação é de que a relação entre jogadores, torcida e direção está num fio de tensão. E isso se reflete dentro e fora do campo. A diretoria, por sua vez, sabe que está pisando em ovos. O clube atravessa uma fase delicada de transição com mudanças internas e decisões que vêm sendo questionadas. A demissão da médica responsável pelo departamento no mesmo dia em que surgem essas informações sobre o planejamento de retorno de Memphis e Garro não passou despercebida. E não dá para dizer que é coincidência. A médica era uma figura importante e já vinha sendo alvo de críticas por parte da torcida e, segundo rumores, até de alguns jogadores. E aí, quando ela é desligada e no mesmo dia Memphis aparece revoltado, nas redes o torcedor junta os pontos do jeito que quiser. A leitura é livre. Mas dentro do clube, há quem diga que a saída da médica já estava sendo estudada e que a publicação do Memphis não tem relação direta. O problema é que a cronologia dos fatos alimenta teorias. E enquanto isso, o Corinthians tem um calendário pesado pela frente. Após o jogo contra o Novo Horizontino e a viagem para enfrentar o Atlético Mineiro, ainda tem o compromisso fora de casa pela Sul-Americana contra o Huracan. Um jogo importante fora do país em campo hostil e justamente o tipo de ambiente que a comissão técnica prefere evitar para quem está voltando de lesão. Por isso, a programação segue a mesma foco total no retorno contra o Vitória em casa, diante da Fiel, em um gramado natural e com um clima mais controlado. É nesse jogo que o torcedor deve reencontrar Memphis e Garro juntos no time titular. Mas enquanto isso não acontece, o elenco precisa responder. Porque mesmo sem os dois, o Corinthians tem um grupo que pelo menos no papel é capaz de competir. E agora a responsabilidade aumenta para quem está disponível. A ausência de Memphis tira poder ofensivo, tira profundidade. Sem Garro, o time perde criatividade no meio. Então outros nomes precisam aparecer. A pressão recai sobre os jovens, sobre os que chegaram recentemente e até sobre os veteranos que têm que assumir protagonismo nesses jogos complicados. E o torcedor observa tudo isso com um olhar desconfiado. Afinal, já são muitas temporadas de promessas reconstruções e pouca entrega em campo. A chegada de reforços como Memphis gerou expectativa. Ele é um nome forte, carrega peso, bagagem internacional. Só que até agora o torcedor ainda não conseguiu ver o melhor dele. Entre lesões, momentos de adaptação e agora essa fase de recuperação, Memphis ainda não entregou tudo o que pode. E o torcedor impaciente cobra rendimento, cobra postura, cobra comprometimento. E quando vê o jogador postando frases de efeito nas redes, é claro que isso vira combustível para mais pressão. Só que nem tudo é revolta. Muita gente entende que o momento é delicado e que o clube precisa de calma. Inclusive com Memphis, a crítica que mais se ouve é que ele deveria estar mais focado em voltar, bem recuperar a forma e ajudar o time, em vez de mandar recado misterioso no Instagram. Mas isso é algo que acontece com frequência no futebol moderno. Jogadores usam as redes sociais como extensão do vestiário, às vezes como desabafo, às vezes como resposta. O problema é que quando a fase é ruim, qualquer postagem vira munição. E o Garro A? Situação do meio argentino é mais tranquila em comparação com o Memphis. Apesar da lesão, o ambiente ao redor dele parece mais calmo. O torcedor tem paciência com ele, entende a importância do jogador e sente falta da sua presença. É em campo. Garro já mostrou que é peça fundamental no meio-campo. É o cara que pensa o jogo, que organiza, que dá dinâmica. A expectativa pela volta dele é grande, mas não há cobrança pesada. A sensação é que quando ele voltar, vai ser abraçado pela torcida. Agora, o grande ponto de interrogação é se esse planejamento todo vai se confirmar. Futebol não é. Exato! Às vezes o jogador acorda melhor, responde mais rápido ao tratamento e isso muda tudo. Assim como pode piorar, pode ter recaída, e aí estica ainda mais o tempo fora. Por isso a comissão trabalha com cenários. Hoje o mais provável é que os dois retornem contra o Vitória. Mas há um cuidado extremo com cada etapa do processo. Eles não vão ser colocados em campo só porque o time precisa. O risco de agravar e lesão é alto e a temporada ainda é longa. Enquanto isso, o Corinthians vai tentando se manter competitivo.
A vitória recente trouxe alívio, mas não apaga os problemas. O time ainda tem oscilações, falta consistência. E isso só aumenta a importância de ter todos à disposição o quanto antes. Com Memphis e Garro, o elenco ganha profundidade. O treinador pode variar mais a formação, pode mexer no jogo com mais qualidade no banco. E acima de tudo tem duas lideranças técnicas dentro de campo. Mas o retorno deles também carrega um desafio extra ao ambiente. O vestiário precisa estar unido. E quando surgem indiretas, quando há rumores de atritos, isso afeta o grupo. O Corinthians sabe disso. Por isso a diretoria também tenta administrar o extracampo. Tem que conversar, tem que alinhar, tem que garantir que quando os dois voltarem, estejam não só fisicamente bem, mas também mentalmente preparados para enfrentar a pressão e ajudar o time. A torcida, claro, vai cobrar. Vai olhar cada lance e cada atitude. Memphis, principalmente, vai voltar com os holofotes em cima. O mínimo de desconcentração vai ser criticado. É a realidade de quem joga em clube grande. Ainda mais quando se espera muito. E ele sabe disso. Por isso, o momento exige responsabilidade e talvez menos frases de impacto e mais entrega dentro das quatro linhas. Porque é isso que o torcedor quer ver: jogador comprometido com raça, com atitude. Agora resta saber se essa expectativa vai se confirmar. O jogo contra o Vitória, se tudo der certo, pode marcar uma virada de chave na temporada. Com a volta dos Moons 2, o Corinthians pode reencontrar seu melhor futebol. Mas até lá, o time precisa se segurar, precisa fazer o dever de casa, não desperdiçar pontos, manter a moral elevada. Porque se tropeçar nesse meio tempo, a pressão só vai aumentar. E num clube como o Corinthians, pressão é o que não falta. O time precisa vencer, convencer e principalmente mostrar evolução. O torcedor quer resultado, mas também quer ver organização, entrega, postura. Quer ver um time com cara de Corinthians. E isso passa pela volta dos seus principais nomes, mas também por um ambiente forte, blindado, focado em vencer. A partir de agora, cada jogo é uma decisão. Cada ponto pode fazer diferença lá na frente. E o retorno de Memphis e Garro pode ser o combustível que o time precisa para embalar. Mas para isso é preciso calma, trabalho e, acima de tudo, união. Porque se cada um puxar para um lado, ninguém chega a lugar nenhum. E o Corinthians, com a sua história, com a sua torcida, merece mais do que isso. Merece um time à altura. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O futebol paulista amanheceu em polvorosa com a notícia que pode representar uma das maiores reviravoltas do mercado da bola nos últimos anos. Rafael Veiga, um dos principais jogadores do Palmeiras nos últimos tempos, estaria de malas prontas para o rival Corinthians. O rumor, ainda não confirmado oficialmente por nenhuma das partes, ganhou força após supostas declarações do próprio Meia, que teria confidenciado a pessoas próximas a decisão de vestir a camisa alvinegra. Veiga, que se consolidou como um dos ídolos recentes do Verdão, acumulando títulos importantes como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, sempre foi visto como uma peça-chave no esquema palmeirense. Com técnica refinada, boa chegada ao ataque e um faro de gol apurado, ele era considerado um dos intocáveis no elenco comandado por Abel Ferreira. A possibilidade de uma transferência justamente para o maior rival caiu como uma bomba no Allianz Parque. Do lado corintiano, a torcida já começa a sonhar com a chegada de um jogador que poderia elevar o patamar do atual elenco. Em meio a um processo de reformulação, o Timão busca nomes de peso para retomar o protagonismo no cenário nacional. E a contratação de Rafael Veiga representaria não apenas um reforço técnico, mas também um golpe simbólico em seu maior adversário. No bastidores, comenta-se que o Corinthians estaria disposto a fazer um esforço financeiro considerável para contar com o Meia. A proposta envolveria um contrato longo, com salários compatíveis ao status do jogador, além de bônus por metas e títulos. Ainda que nada tenha sido oficializado, a especulação já provocou reações intensas entre torcedores de ambos. Os clubes nas redes sociais. Se confirmada, a transferência de Rafael Veiga para o Corinthians entraria para a história como uma das mais impactantes do futebol brasileiro recente. A rivalidade centenária entre Palmeiras e Corinthians ganharia mais um capítulo carregado de emoção,
polêmica e, sobretudo, expectativa. Resta agora aguardar os próximos dias para saber se o rumor se concretizará ou se tudo não passou de mais um capítulo da sempre agitada novela do mercado da bola. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!